Bom, pessoal, acho que já podemos iniciar, né? Já deu tempo aí da maioria dos inscritos entrarem. Bom dia novamente, sejam bem-vindos aí, mais um webinar ministrado pela Intertalks. Hoje nós vamos falar de um tema bastante relevante aí para o mercado, né? Que une aí o transporte rodoviário de cargas perigosas junto com o fato dele estar ocorrendo aí nos países da América Latina, né? Então a gente vai falar aí sobre esses desafios, sobre as diferenças das regulamentações, o impacto disso no negócio, né, como um todo, nas exportações saindo do Brasil ou nesses transportes entre fronteiras, né? Só dando alguns recados aqui. Essa apresentação ela vai ser disponibilizada após o webinar, tá? Então vocês vão ter acesso a esse conteúdo. E no final a gente vai deixar aí aberto um tempo aí para responder algumas perguntas. Então vocês podem enviar as perguntas aí pelo chat. Me apresentando, sou a Natália Cavalaro, sou especialista em legislação e classificação de perigo e transporte de produtos perigosos. Já atuo nessa área há mais de 10 anos. Faço parte aqui da equipe de segurança de produtos e assuntos regulatórios da Intertox. E estou aí com essa tarefa, então, de mostrar um pouco sobre esses desafios aí para vocês hoje. A Intertox, então, ela é uma consultoria de risco químico, toxicológico e ambiental. Então, nosso dever aqui é promover soluções personalizadas, com um foco aí nos projetos específicos, né? Um dos projetos aí, então, que a gente trabalha é o transporte de cargas perigosas. Estamos aí há mais de 25 anos no mercado aí trazendo trabalhos com bastante excelência e temos aí a certificação da ISO 9001, né, corroborando aí na nossa qualidade. Iniciando aqui o nosso tema, né, então por que que esse tema do webinar ele se torna tão importante, né? Primeiro que o transporte ele é essencial para a economia global, então o transporte ele ocorre diariamente, 24 horas por dia, né? E um dos transportes aí é o transporte de carga perigosa. O principal desafio, com certeza, é a diversidade regulatória em termos dessas legislações aí que regem esse transporte de carga perigosa. Então, a gente sabe que tem diferença entre os países, por mais que a gente tenha aí o modelo harmonizado da ONU, né? O Orange Book que a gente vai falar logo em seguida, a gente ainda vê alguns entraves quando a gente está falando desses transportes aí entre esses países. E também a importância de ressaltar que ele é um transporte muito mais crítico, né? Então ele tem um alto risco aí, tanto para pessoas, meio ambiente, as próprias empresas, né? Então é um transporte muito mais delicado aí quando a gente está trabalhando com esses produtos perigosos. A programação aqui do webinar, tá? Então a gente vai falar sobre o regulamento da ONU e sua influência nos países da América Latina, né? Como que esse modelo internacional estabelecido pela ONU ele vai refletir nas regulamentações locais, os requisitos gerais para atendimento ao transporte, o panorama regulatório nas principais potências latino-americanas. A gente não vai conseguir falar de todos os países, mas a gente vai falar um pouco sobre essa regulamentação e o impacto disso nas principais potências, que hoje a gente tem aí o Brasil, México, Argentina, Chile e Colômbia. Os desafios e as diferenças regulatórias e também sobre a fiscalização. E por último, aí trazendo um pouco sobre a importância da gestão eficaz no transporte rodoviário de cargas perigosas. Então, trazendo aqui uma introdução, né, o que que são os produtos perigosos para o transporte, né? A gente sabe que existe uma série de sistemas de classificação de perigo, né? E um dos sistemas de classificação é o sistema do transporte, né? Então, conforme definido pela ONU, os produtos classificados como perigosos para o transporte, eles são substâncias ou artigos que tenham aí um potencial de causar dano ou apresentar algum risco à saúde, segurança pública ou ao meio ambiente.
né? Então, de acordo com os critérios estabelecidos pela ONU, a ONU estabelece ali 9 classes de risco, né? Então, podemos citar aí produtos inflamáveis, corrosivos, tóxicos, perigosos ao meio ambiente. E compreender a natureza desses produtos, ele se torna essencial para que a gente garanta esse transporte seguro, para que esse transporte ele seja feito adequadamente a fim de evitar acidentes e incidentes. Então, o transporte, ele apresenta riscos significativos, e esses riscos podem ser atribuídos a vazamentos, incêndios, algum tipo de explosão no caso de um acidente, a contaminação no meio ambiente, ferimentos graves ou fatais aí para as pessoas envolvidas. Os riscos associados ao transporte, ele não afeta apenas ali quem está envolvido no processo, né? Mas toda aquela comunidade, o ecossistema, a economia como um todo, né? Então é um tema aí que acaba abrangendo a todos, né? Por isso que minimizar esses riscos é uma preocupação, né? Não apenas para os transportadores, mas para os expedidores também, para o destinatário, para a sociedade como um todo. Falando aqui então sobre as recomendações internacionais para o transporte de cargas perigosas, a gente começa falando sobre o modelo da ONU, né, as recomendações das Nações Unidas sobre o transporte de mercadorias perigosas. Esse livro, ele também é conhecido como Orange Book e é um documento aí crucial para o transporte de produtos perigosos em qualquer modal, tá? Seja pelo terrestre, pelo aéreo ou pelo marítimo. A sua primeira publicação foi em 1956, tá? Então é um trabalho aí desenvolvido pelo Subcomitê de Peritos de Transporte de Produtos Perigosos do Conselho Econômico e Social da ONU. A sua criação, ela vem ali da necessidade de uma padronização ou uma regulamentação guia internacional, para que assim os países conseguissem aí garantir uma segurança durante o transporte dessas substâncias que foram identificadas como substâncias mais delicadas, né? Então, o Orange Book, ele passa por algumas revisões, né? Desde 1956 ele passa por essas revisões, por esse subcomitê, que é formado ali por especialistas dos países signatários da ONU, né? Então tem uma representação ali efetiva de muitos países, né? Na atuação da revisão desse modelo, e ele acaba sendo uma referência para que os governos, as organizações e indústrias de todo o mundo realizem o transporte de uma forma mais segura possível. Esse subcomitê, então, ele é um fórum técnico, né, especializado, que tem aí como uma tarefa única analisar e propor recomendações, né? Então, conforme vai passando os anos, são identificadas aí melhorias nos processos, né? Identificado aí o cenário em termos de acidentes, incidentes, o que pode ser melhorado para que esse transporte se torne cada vez mais seguro, né? Por isso a necessidade dessa atualização, tá? Então, o objetivo aqui é harmonizar as condições de transporte como um todo. Esse livro, então, como eu já disse, ele é aplicável aí aos modais aéreo, terrestre e marítimo, né? Terrestre ali a gente tem o caso do transporte ferroviário e do transporte rodoviário também. Ele é atualizado a cada 2 anos. Hoje a gente está aí com a 23ª edição publicada vigente, mas a ONU já divulgou que a 24ª edição ela estará disponível agora no próximo mês, em setembro. Vocês conseguem acessar gratuitamente essa legislação, ela não é paga, né? Então eu aconselho que vocês aí no próximo mês verifiquem pelo menos a minuta ali da ONU para ver o que foi alterado nessa legislação, qual pode ser o impacto dentro da sua empresa e possivelmente aí a gente também vai ter algum tipo de alteração nas outras legislações que ainda não seguem as edições mais atuais do Orange Book. E eu vou falar um pouco
disso daqui com vocês quando eu começar a falar dos países, tá? Então, é importante a gente ter em mente, né, que é um produto a nível global e ele é um modelo harmonizado. Ele não é uma legislação, ele não é uma regra, é, que deve ser aplicado mandatoriamente dentro daquele país. Não, um país ele tem que integrar esse modelo à sua legislação local, né? Então, por mais que a gente fale de harmonização, assim como a gente fala ali do GHS, né, que é um modelo harmonizado, a gente sabe que quando ele entra dentro do país, ele é implementado, a gente tem algumas mudanças significativas. Nem sempre o modelo ele é integrado na íntegra no regulamento local. Muitas vezes são integradas edições antigas do Orange Book, né? Então tem um impasse da defasagem técnica aí de uma edição para outra. E muitas vezes alguns países acabam criando novas regras, né? Criando aí novos atendimentos que acabam diferindo aí de um país para o outro quando a gente está fazendo esse transporte. As organizações dos diferentes modais, então aí a gente vem aí falando sobre a Organização da Aviação Civil Internacional para o Transporte Aéreo, a Organização Marítima Internacional do Marítimo, eles adaptam o Orange Book às suas particularidades. Então, esses modais, eles têm aí um risco diferenciado de um transporte terrestre, né? Então, essas organizações, elas utilizam essas atualizações do Orange Book e acabam integrando em manuais próprios, né? Então, a gente tem as instruções técnicas da ICAO ou ACE, né? E a gente tem o MDG Code aí da IME, tá? Então, muito provavelmente aí também tenhamos essas atualizações. Na verdade, tem essas atualizações, então esses outros livros aí dos outros modais, eles também são atualizados, né, a cada 2 anos. Então, a origem ali surge do Orange Book, é muito importante saber disso. Então, cada país signatário da ONU, ele pode elaborar suas próprias regulamentações, como eu disse, podendo adotar integralmente ou parcialmente no transporte rodoviário, além de incluir requisitos adicionais específicos. Essa conformidade na regulamentação do Orange Book, ela acaba simplificando o processo de transporte, né? Então, quando os países eles implementam e adotam as regras do Orange Book, eles acabam se conversando melhor. Então, o processo de importação e exportação ele acaba sendo um pouco mais fácil, né? Então, dentro desse Orange Book, vai ser onde a gente encontra ali os padrões e critérios para seguir durante o transporte. Então, a gente vai ter os critérios de definição, de classificação do produto, né? Como eu faço para classificar o meu produto, a embalagem, né? Que tipo de embalagem que eu tenho que estar utilizando, qual é a rotulagem que eu tenho que colocar, a parte de sinalização do veículo, né? Então, todos esses padrões, eles são definidos dentro do Orange Book, tá? Por isso que é fundamental que os governos aí mantenham suas legislações atualizadas com base nessas recomendações da ONU. Deixa eu voltar. Então, agora falando da influência na América Latina, né? Como que esse Orange Book ele vai estar refletindo as legislações locais? O principal aí impacto, desafio aí é referente à segurança, eficiência e o custo desse transporte, né? E a gente tem dois lados, né? Primeiro, os países com regulamentações mais rigorosas, eles tendem a reduzir os acidentes, mas eles também podem aumentar os custos operacionais, né? Por outro lado, aí, quando a gente não tem regras claras, o transporte entre essas fronteiras ele se torna mais complexo, pode ser sujeito a atrasos, né? Então, às vezes esse veículo, né, que está transportando a carga perigosa, ele pode ser retido, né, por não estar atendendo algum critério específico ali do país de destino.
Pode ser aplicados multas, então a gente tem a retenção da carga, a gente tem atraso, a gente tem acidentes e incidentes, né, que estão comprometendo a integridade dessa carga, tá? E as pessoas que estão envolvidas em todo o processo, a comunidade como um todo. E o principal desafio é justamente esse que a gente falou, a gente tem um modelo harmonizado, né? Mas o principal desafio, com certeza, é a harmonização dessas legislações, né? Por isso que é essencial a gente entender qual que é a legislação aplicável no país em que está saindo essa carga e também no país de destino, tá? Porque podem ter divergências. Então, começando aqui falando do Brasil, né, a maior potência da América Latina, né, entre esses outros países que nós temos aí. Então, é a maior economia da região. Então, aqui a gente tem grande produção de petróleo, gás, químicos, agroquímicos, mineração, né? Então, é um transporte intenso, né? Principalmente aí nas rodovias, ferrovias e também nos portos, né? Então, os portos de Santos, ali no Rio de Janeiro, Paranaguá, né? As portas de entrada aí para o nosso processo aí de importação ou exportação, né? No caso de saídas. Então, a gente tem um alto fluxo de produto perigoso hoje circulando ali em São Paulo, no Rio de Janeiro, Minas Gerais. Inclusive, em alguns estados, eles possuem até regulamentos mais específicos além do que o regulamento federal, né? Justamente para estar facilitando esses processos. Seguido aí pelo México, forte presença de indústrias petroquímicas e químicas. Então, ali na região de Monterrey, Veracruz, Ciudad Madero. Também tem ali um forte ali em transporte rodoviário e ferroviário. E também além de alguns portos, né? Então, um porto ali bastante importante, Veracruz. Argentina, então a gente tem ali produção de petróleo, gás, produtos químicos, concentração em Buenos Aires, La Plata, Patagônia. Na Argentina, o mais utilizado é o transporte rodoviário, né? Então tem um fluxo bastante relevante ali de exportação e consumo interno também. Seguido aí da Colômbia, então transporte rodoviário predominante, já tem um fluxo menor do que no Brasil e no México, mas ainda assim é um transporte bastante considerável. Indústrias químicas, transporte de combustíveis, né? Destaque ali para a cidade de Bogotá, Medellín e Barranquilha. E por último aí o Chile, né? Um menor volume também, mas também tem o transporte de produtos perigosos concentrado ali bastante em mineração. E os portos de Valparaíso, Antofagasta e San Antônio. Falando agora especificamente do panorama regulatório de cada país, né? Então a gente começa falando aí do Brasil. A gente tem o regulamento da NTT, né? A resolução 5998 e suas atualizações que está vigente, né? Que vai regulamentar o transporte rodoviário de produtos perigosos. Então, nessa regulamentação, vocês vão encontrar quais são as responsabilidades aí e deveres para realizar esse transporte adequadamente, tá? A nossa resolução, ela é harmonizada com a 21ª e 22ª edição do Orange Book, né? Mas seu conteúdo não segue na íntegra, né? Foi o que eu falei ali no começo. O Brasil, ele incorpora o modelo do Orange Book, mas ele tem algumas especificações diferenciadas que foram estabelecidos aí pela NTT. Nossa legislação de todas aqui, com certeza, é a que está mais à frente, pensando em atualização, né? Então, ele segue ali 22ª edição, então vai ser publicado agora a 24ª, né? Então, a gente entende ali que não tem uma defasagem tão grande assim, né? E muito provavelmente, em breve, a gente vai ter alguma atualização aí da resolução para estar seguindo a 23ª ou 24ª edição do Orange Book. Como diferenciais, eu trago aqui. Nossa legislação lá deixa claro as responsabilidades legais do expedidor, transportador, destinatário, né? O que deve ser realizado por um ou por outro e quais são os impactos caso não seja realizado, né? E a gente está falando das penalidades, das multas administrativas que ocorrem aí diariamente. Nossa legislação também traz regras específicas para o transporte em quantidade limitada por veículo,
A quantidade limitada por veículo, que é um regime de isenção, não é adotado em todos os países, tá? Então, o Brasil ele adota esse regime de isenção. Obrigatoriedade de documentações específicas, né? Então, quando a gente vai pensando ali no transporte a granel, né? Então, a gente tem os certificados de inspeções, né? Essas inspeções que têm que ser realizadas em uma periodicidade definida, né? Então, a gente tem outros órgãos trabalhando aí, como o Inmetro, por exemplo, né? A declaração do expedidor, ela não é mais obrigatória, era uma declaração que poderia vir acompanhada ou estar presente no documento de transporte, então ela não é mais obrigatória. Ficha de emergência também não é obrigatória em território nacional, mas a gente tem ali aquela exigência do transporte no Mercosul, né, que está em vigência recentemente, né, em maio aí saiu a vigência definitiva e tem um formato ali específico que deve ser consultado, tá? Quando for realizado o transporte entre países do Mercosul. Definição da periodicidade que eu falei, então a gente tem regramentos aí de quando deve ser realizadas essas inspeções de veículos, tanques, IPCs, os equipamentos, tá? E não temos as regras para o transporte em quantidades excetuadas. Quantidades excetuadas também é um regime de transporte com isenções, tá? Ele vem ali do Orange Book, ele é bastante utilizado no modal aéreo e marítimo, né? Então são quantidades menores ainda do que a quantidade limitada por embalagem, tá? Só que na nossa legislação brasileira a gente não traz esse regramento. Indo agora para a Argentina, então a gente tem a resolução 64 de 2022, também é uma resolução recente aí publicada pela Argentina, né? Se a gente for ver em tempo, é uma resolução que também passou por muitas mudanças, né, até ela surgir, e ela segue na íntegra a 17ª edição do Orange Book. Então, na verdade, a Argentina ela acabou implementando integralmente a decisão do Mercosul. Então, o acordo do Mercosul dentro da Argentina, ele é aplicável na íntegra, tá? Então, transportes nacionais na Argentina, quanto o transporte Argentina para outros países do Mercosul, ele segue a mesma regulamentação, diferente do Brasil, que para o transporte nacional segue a 5998 e para o transporte ali para o Mercosul segue o acordo do Mercosul. Então, tem diferenças entre essas legislações, né? A gente já vê ali da edição do Orange Book. A nossa edição nacional 22ª, enquanto o acordo é 17ª edição. Dentro da Argentina já tinha ali a obrigação, antes dessa resolução, da ficha de intervenção em caso de emergência. E, na verdade, só continuou, né? Só deu continuidade a essa ficha. E hoje o modelo que é adotado também nacionalmente é o mesmo modelo do Mercosul, tá? O que a gente percebe ali de um ponto impactante é a lista de produtos perigosos defasada, né? A cada edição que é publicada do Orange Book, a gente tem algumas atualizações nos números ONUs. Então, podem surgir números ONUs novos, podem surgir mudanças, alterações em alguma coisa do número ONU, seja no nome apropriado para embarque, alguma provisão especial, alguma embalagem que foi modificada, né? Então, a gente tem essa defasagem aí na lista de produtos. Temos também limites diferentes para a quantidade limitada por embalagem interna, e aí tem um impacto bem importante, né? Principalmente quando a gente está saindo com um produto dentro do Brasil e está indo para um país do Mercosul, trabalhar com quantidade limitada se torna um fator ali um pouco crítico, porque a quantidade limitada que a gente usa aqui dentro do Brasil é diferente que a gente está usando no acordo do Mercosul, né? Então, como a Argentina também adota o acordo do Mercosul, a quantidade limitada nacional da Argentina é diferente da do Brasil, por exemplo, tá? Então, a Argentina, ela possui regras de quantidade excetuada, então o acordo do Mercosul traz essa possibilidade, que não traz no regulamento brasileiro, né? Então, quantidades menores ali para alguns critérios de isenção, e a declaração do expedidor ainda é obrigatória, tá? Então, da Argentina aqui, basicamente é o espelho aí do acordo do Mercosul.
Chile, então, o Decreto Supremo 298, né, ele remete ao Orange Book da ONU e normas chilenas. Não especifica uma edição do Orange Book que é adotada, e ele também não segue na íntegra o Orange Book. Em alguns pontos, né, quando a gente está lendo o decreto, ele menciona que determinada ação deve ser executada conforme o Orange Book. Então, critérios de classificação deve-se seguir os critérios do Orange Book, né? Então, a gente entende que deve-se seguir sempre a versão mais atualizada desse modelo, tá? Principais diferenças no Chile. O Chile, ele exige durante o transporte que o condutor ele leve junto ali na cabine a ficha de segurança, né? Ou de dados de seguridade, que é como é visto no Chile, que é um fator muito diferente, né? Que a gente não vê ali em outros países, por exemplo, essa necessidade. Inclusive aqui no Brasil, né? Muitas vezes a gente vê, tá levando a FDS junto, e a gente fala, FDS não é um documento de transporte. No Chile, não. HDS é um documento de transporte para eles, tá? Tem também uma identificação adicional do veículo, então, além daqueles emplacamentos de placa laranja, rótulo de risco, o Chile ele também traz essa sinalização, que na verdade é um letreiro que deve ser colocado ali no veículo, contendo aí informações da carga, do expedidor, transportador, destinatário, né? Inclusive trazendo aí telefones de emergência, tá? Então é um fator bem diferente do que a gente vê aí na maioria dos países. México. Então, o México ele conta com um conjunto de normas publicado aí pela Secretaria de Comunicação e Transporte, e cada uma dessas NOM, né, é visto como NOM, e aí tem um número atribuído, vai trazer aí um atendimento. Então, a NOM 002 fala sobre a lista de substâncias e materiais perigosos, então a lista de números ONUs. A 003 fala sobre as características da rotulagem, da embalagem. A 005 fala sobre informação de emergência, que remete aí a uma ficha de emergência do México, tá? Essas normativas, elas são realizadas com base na ONU, mas eles também não explicitam qual edição serviu como referência, né? Então, em muitos casos, ele só menciona conforme o regulamento da ONU. Principais diferenciais. Então, a ficha de emergência é obrigatória no México e ele tem um formato definido na NOM 005, que é um formato diferente do formato do Mercosul e diferente também da nossa antiga ficha de emergência obrigatória, mas hoje em dia ela é como opcional, da BNT 7503, tá? Então é um formato bem diferenciado. Não tem regras para o transporte em quantidade limitada por veículo, então não é um regime de isenção dentro do México, quantidade limitada por veículo. Ele possui regras das quantidades excetuadas e ele traz ali um documento de transporte de mercadorias perigosas obrigatório, conforme a NOM 043. É um documento muito parecido ali com a Shipper, que é utilizado no transporte aéreo e marítimo. Então são informações muito similares, né? Essa shipper, ela não é obrigatória no nosso transporte rodoviário, mas dentro do México é um documento utilizado para todos os modais de transporte. Então é um diferencial aí bastante importante. Colômbia, do decreto 1609, ele foi atualizado, compilado num outro decreto, o 1079, e ele faz referência à versão vigente do modelo da ONU, né? Então, atualizando o modelo da ONU, vai sendo atualizado também o transporte dentro da Colômbia. Principais diferenciais: número de risco ele não é aplicável, tá? Então, nem todos os países utilizam o número de risco. Onde a gente utiliza o número de risco dentro do Brasil? Na sinalização, nos placares que vão ali no veículo, né? Então, nesses países a gente não tem esse número de risco, só o número ONU no painel laranja. Não tem regras de transporte de quantidade limitada por veículo também, mas possui as regras de quantidades excetuadas. Também tem a obrigação da declaração do expeditor, que é obrigatória no documento de transporte, e também tem uma ficha de emergência, tá? Que é a tarjeta de emergência, que define ali também o conteúdo obrigatório dessa ficha dentro do decreto 1609 e também
na normativa colombiana 4532. Então, esses são os principais diferenciais aí que a gente pode citar. Sobre aqui a integração regional no Mercosul, né? Então, fazendo um comparativo, o Mercosul ele desempenha um papel relevante, né? Ele promove ali, tenta promover pelo menos uma harmonização das normas, e uma facilitação no comércio entre os países, incluindo Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, né? Então a gente tem a decisão 1519, que traz as diretrizes aí de atendimento para a circulação dessas mercadorias. Então cada um desses países implementou uma regulamentação local sobre esse acordo e ele entrou em vigência aí em fevereiro de 2025, esse ano. E a resolução 2821, que institui a ficha de emergência unificada, tá? Então tem esse modelo unificado da ficha de emergência que entrou em vigor em maio. Então é algo até recente, tá? Então toda vez que houver o transporte entre esses países do Mercosul deve conter aí essa ficha de emergência no modelo unificado. Papel das fiscalizações. Na América Latina, a fiscalização ela é realizada por órgãos nacionais, agências ambientais e autoridades aduaneiras, né? E o nível de rigor e frequência ele vai variar de país para país. Em alguns países a inspeção ela é mais regular, ela é mais ativa, né? Então é conferido ali a documentação, a condição do veículo, sinalização, equipamento de emergência, a adequação das embalagens, né? A questão da rotulagem. Em outros casos a fiscalização ela é um pouco mais pontual, né? Então ele acaba se concentrando ali em veículos maiores, né? Em transportadoras que às vezes recebem muitas autuações, né? Ou algumas rotas mais estratégicas, ou rotas onde ocorrem mais acidentes também. E a gente vê a diferença aí na aplicação das penalidades, né? Então, cada país tem ali sua penalidade, sua multa administrativa, né? A sua forma de atendimento, a forma como vai ser feita uma apreensão de uma carga, ou até mesmo a suspensão da atividade, né? Então, essa severidade ela vai variar conforme a legislação local. E uma prática aí comum é a fiscalização conjunta, né? Principalmente nas fronteiras aí. Então, os países fronteiriços, né? Eles trabalham muitas vezes numa fiscalização conjunta, né? Num esquema ali, justamente para conseguir identificar essas falhas dentro do transporte. Então, se a gente for pensar em fiscalização, como que funciona em cada um desses países, a gente diria que o Brasil ele tem uma fiscalização super ativa, né? Por conta da gente ter uma legislação bastante embasada, né, atualizada, então a gente tem essa fiscalização ativa, então tem aplicação de multas elevadas, né? Por mais que as multas individuais aqui no Brasil elas não parecem, né, refletir um valor exorbitante, né? A gente sabe que essas multas vão sendo somadas, né? E a recorrência delas acaba aumentando o valor final, né? A gente tem operações conjuntas em rodovias ao longo de todo o ano, então é bem comum a gente ter algumas parcerias ali, dos agentes federais, com apoio ali do IBAMA, NTT, Polícia Rodoviária, NP, né, entre outras. Então é bastante comum a gente ver alguns esquemas ali, algumas operações focadas em transporte de cargas perigosos. Argentina e Chile já é uma fiscalização também intensificada, mas mais intensificada ali em fronteiras internacionais e postos de fiscalização rodoviária, tá? São realizados controles rigorosos na entrada e saída de mercadorias, com inspeções periódicas nessas rodovias. A Colômbia já tem uma fiscalização mais intermediária, um foco ali principalmente no transporte de combustíveis, produtos inflamáveis. Embora essa frequência e método de fiscalização não seja tão amplamente divulgado, existem sim inspeções regulares ao longo do ano, tá? Para que garanta aí o cumprimento dessas legislações.
O México já é uma fiscalização que está em desenvolvimento, né, e tende a ser um pouco mais rígida. O México, ele participa da Semana Internacional de Inspeção de Veículos Comerciais, que é a International Road Check, que é realizada anualmente em parceria com os Estados Unidos e o Canadá, né? Então já é um passo aí à frente para que o México ele melhore aí a sua fiscalização como um todo. Erros comuns que geram autuações e riscos, né? O que a gente vê ali mais de penalidades administrativas é uma classificação inadequada do produto, né? O uso incorreto de um número ONU para determinado produto, né? E aqui a gente pode estar falando de uma classe de risco que é mal utilizada, que não reflete a característica real do produto. Então, às vezes, um produto que ele é inflamável, ele está classificado como perigoso para o meio ambiente, né? Então, ele não está representando o risco daquele produto. Por isso que é muito importante entender os critérios de classificação, né? Inclusive, esses critérios de classificação, eles são importantes para compor a seção de transporte da ficha de dados de segurança, né? Embalagens irregulares, então, utilização de embalagens que não são homologadas, ou embalagens que são incompatíveis com o produto, ou com o grupo de embalagem. O grupo de embalagem ele fala ali sobre o risco, né, dentro daquela classe. Sinalização deficiente, então a ausência ou divergência da sinalização dos painéis laranjas, rótulos de risco, e até o não atendimento completo da documentação de transporte. Ficha de emergência, quando solicitada incorreta, ou ausência ou falha, a gente vê bastante aí nas viagens do Mercosul, né, e em países que exigem esse porte obrigatório. Então, às vezes, não está no idioma certo, o conteúdo não está seguindo na íntegra um modelo que foi acordado. Então, existem autuações. Treinamento insuficiente, né? Então, condutores com certificação ou treinamentos desatualizados. Licenciamento irregular. Então, a gente sabe que cada país ali pode ter uma licença específica para estar circulando com esse produto. Ou licenças vencidas, ou também sem licença de transporte. Algumas estratégias aqui para o gerenciamento de risco que eu trago. Primeiro de tudo, conhecimento da regra e legislação do país de interesse, né? Então a gente tem que estar sempre atualizado contra essas regulamentações, se teve algo impactante para o seu negócio. Então, verificar, meu produto está saindo do Brasil, eu tenho que atender a legislação brasileira, mas ele vai chegar na Argentina, eu tenho um site da minha empresa que vai estar recebendo, ou seja, o expedidor ali acaba sendo eu mesmo, né, enquanto empresa. Eu vou ter que seguir ali a regulamentação da Argentina, como eu tenho que seguir, qual que é o impacto da minha embalagem, né? Quando eu faço um rótulo, o nome apropriado para embarque, em qual idioma que eu vou usar, qual legislação eu vou seguir, né? Então é importante aí a gente mapear qual que é a rota que está sendo realizada desse produto, né? E o impacto que vai ser para quem está recebendo esse produto também. Na nossa legislação brasileira, a gente tem ali que quando a gente está recebendo produtos de fora, o transporte ali do porto, do aeroporto até o site da empresa, ele não precisa ser readequado à legislação brasileira. Pode estar seguindo ali o código MDG ou a OASI, enfim, os critérios da IATA. Mas a partir do momento que você coloca esse produto de novo no mercado e você vai fazer esse transporte nacional, você vai ter que se adequar. Então, olha a importância de muitas vezes vocês já receberem uma rotulagem adequada ali do seu fornecedor, né? Então, tem uma cobrança do mercado. Comprei um produto, estou recebendo, de exigir para que ele já venha com o produto adequado e você não tenha que fazer uma rerotulagem, né? Isso daqui onera, né, o serviço. Então, às vezes a gente tem que cobrir uma informação para colocar outra. Então, é uma etiqueta a mais que está sendo utilizada, sendo que às vezes, num processo de impressão ali, uma informação a mais de um nome no idioma espanhol, ele já vai estar atendendo ali o seu cliente que está comprando o seu produto, né? Então, a gente tem que pensar aí uma maneira assim mais global de como a gente está efetuando esse transporte, tá? Veículo e transporte. Então, sinalizar os veículos conforme exigido pela legislação, aquele emplacamento. Certificar aí que os veículos eles estão atendendo às características técnicas e operacionais, né, que são necessárias nesse transporte.
garantir que não apresente contaminação, né, e que seja um veículo autorizado para o transporte de cargas perigosas. O acondicionamento estiva correto dentro do compartimento, para que as embalagens elas não comecem ali se mexer, ter derramamento, vazamento, ter contato um produto com o outro, ter alguma reação perigosa. Garantir que os produtos não sejam transportados com produtos incompatíveis, né? Então, existem regramentos específicos de incompatibilidade do transporte, que é diferente da incompatibilidade no armazenamento. Avaliação e utilização dos EPIs e equipamentos adequados para situações de emergência, né? Que são levados junto ali com o condutor. E as inspeções regulares nesses veículos e esses equipamentos, né? Então, verificar se a documentação lá está certa, está vigente, se tem algum processo ali que tem que ser executado. Documentação. Verificar qual que é a documentação que precisa ser utilizada, se ela está completa, correta, em conformidade com a exigência, local, né? Então, licenças aqui também são incluídas, autorizações obrigatórias. Planos de resposta, então muito interessante, né? Ter e manter planos de resposta a emergências específicos aí para o transporte de cargas perigosas, justamente para ser utilizado no caso de incidentes, derramamentos ou incêndios. E o treinamento regular para todos os envolvidos nessas etapas, né? Os profissionais ali da expedição, as transportadoras, né? Para que esses funcionários, quem de fato está ali em contato com esse produto perigoso, ele entenda a necessidade dessa adequação, né? A importância de ter uma troca de um painel laranja, é, de um número ONU ali, que antes tinha um produto, depois foi utilizado outro, né? Então, a importância de entender o porquê que eu preciso ter uma rotulagem, né? O que que a rotulagem está me dizendo? Como que eu consigo fazer a leitura dessa rotulagem? Implementação de procedimentos operacionais, então a gente traz aí procedimentos internos, né, os POPs, né, de como vai ser feito esse transporte, o que o colaborador ele tem que seguir para estar fazendo adequadamente. E muito importante aqui é o checklist de expedição. Então, sempre assegurar que quando um veículo ele está saindo, ele passou ali pela verificação e que todos os itens foram atendidos, né? Então, se for identificado um item que não está em atendimento, o correto é reter essa carga até que isso seja modificado, enfim, seja melhorado, né, esse processo. Planejamento das rotas, então sempre definir as rotas mais seguras, eficientes, junto com o transportador, evitar áreas de risco elevado, reduzir a exposição ao público, ao meio ambiente, né? Sempre mantendo ali canais de comunicação, claro, com a transportadora, o parceiro logístico, para garantir que o seu produto ele tenha o risco aí reduzido, tá? Em todos os processos. Então, aqui foi um panorama geral, né? A gente poderia ficar horas, dias falando sobre essas diferenças, o que poderia ser diferente, qual que é o impacto, né? Mas a gente quis trazer aqui um panorama geral. A partir dessas informações, vocês conseguem trabalhar um pouco melhor, consultando aí um pouco mais a fundo, né? E a depender do caso, né? Se vocês fazem negócio com algum desses países, se vocês têm alguma instalação local em outro país, né? Como funciona. E aqui só trazendo aqui soluções da Intertox, caso seja no interesse de vocês. A Intertox, então, tem soluções voltadas para o transporte de cargas perigosas em geral, né? E também atendemos os países aí da América Latina, essas regulamentações locais, por meio de gestão, que é um projeto mais extenso, né? Que envolveria visita, verificação do processo que está sendo feito na empresa de vocês hoje, o que tem que ser melhorado, o que pode, o que não pode, consultorias pontuais ou contínuas, né? Então, são horas técnicas dedicadas aí para atender alguma dúvida específica que vocês tenham, ou se não, ser de fato um consultor mensal de vocês, né? Toda vez que tiver alguma dúvida de transporte, trazer para a Intertox solucionar. Parecer técnico aqui muito utilizado quando a empresa ela se encontra numa situação que ela não consegue resolver, a legislação é falha, não tem um entendimento, então a gente atua também nessa emissão de parecer técnico.
Capacitação de transporte de cargas perigosas, então aqui são treinamentos específicos e personalizados à realidade da sua empresa, ao produto que você transporta, ao país que você envia esse produto, tá? E a gente também tem o nosso software que é o SafetyCam, né? Uma ferramenta aí de gestão de documentação de segurança, que a gente tem um módulo ali de consulta de número ONU e checklist. Então, dentro desse software, vocês conseguem via de acesso de um tablet ou de um smartphone, fazer esse checklist em tempo real ali do veículo que está saindo, né? E armazenar isso daí na nuvem para que vocês tenham como um respaldo aí no caso de uma fiscalização, no caso de um acidente. Então agora eu vou abrir aqui para as dúvidas, vou ver o que que vocês mandaram aqui. Tá. Então, primeira pergunta que veio aqui. Gostaria de entender se, no caso de produtos químicos classificados para o transporte, mesmo em quantidade limitada, ainda é obrigatória a utilização da embalagem homologada. Então, Christopher, aí o que que a gente está pensando? Se a gente for pensar no Brasil, o Brasil ele não exige embalagem homologada para o transporte de quantidade limitada por embalagem interna, né? O Brasil ele tem quantidade limitada para embalagem interna e por veículo. Então, no Brasil, não precisaria. Mas a gente tem algumas diferenças entre as outras legislações, né? Então, nem todas as isenções aplicáveis aqui no Brasil são aplicáveis nos outros países. Então, é necessário verificar dentro da legislação local o que está falando da quantidade limitada para ver se a embalagem homologada ela vai ser isenta ou não, tá? Importante também verificar qual que é o modal de transporte que está sendo utilizado, tá? O modal aéreo, por exemplo, ele tem quantidade limitada, ele isenta a quantidade, a embalagem homologada, mas ele traz uma embalagem certificada, né? Um outro processo ali menos burocrático, mas ainda tem exigência de uma embalagem específica. Existe um local onde podemos consultar se o país segue as normas da ONU? Então, vocês conseguem verificar a lista dos países signatários da ONU no próprio site da ONU, tá? Então, todos os países ali que são signatários, acredito que a grande maioria já desenvolveu alguma legislação local que vai remeter ao manual, ao modelo, na verdade, de recomendações técnicas da ONU. Tá subindo outras perguntas aqui. O Orange Book se aplica também para o transporte de resíduos classe 1, que são perigosos? Ou para esse tipo de transporte é outro tipo de regra? Sim, se aplica, né? O transporte, ele envolve ali produtos e resíduos. Por mais que o regulamento da NTT, se a gente for pensar no Brasil, ele fala produtos, vocês vão ver que em alguns determinados trechos ele traz resíduos, tá? Então entendam que sim, o transporte de resíduos classificados como perigosos, são classe 1, eles podem também ser perigosos para o transporte. Então ele tem que seguir ali o regulamento de classificação da legislação. Tem bastante pergunta aqui de resíduo, tá? Então, tá falando de um efluente industrial foi caracterizado como resíduo classe B, não perigoso. Conforme 10.004, transporte está dispensado da regulamentação de transporte de fluidos perigosos? Aí é um ponto importante. Como eu disse, a gente tem legislações diferentes sendo utilizadas. E a gente tem requisitos técnicos de avaliação diferentes. Então, o que não dá para ser, ele é resíduo não perigoso, ele vai ser não perigoso para o transporte. Não, tem que verificar se dentro do transporte tem algum atendimento específico para esse resíduo, tá? Então, tem que avaliar a legislação aí para ver se vai ser ou não perigoso. Temos produtos considerados perigosos classe 9. As transportadoras são contratadas. Mesmo assim, devo declarar a rota desse material no DENIT como fabricante? O DENIT, ele traz a obrigação dos expedidores declarar as rotas anuais aí, dos produtos perigosos como um todo. A única exceção que ele traz ali são quantidades limitadas, tá? Então, mesmo que você tenha uma transportadora, a obrigação também é do expedidor, tá? Em fazer essa declaração.
A respeito da ficha de emergência para outros países sem ser do Mercosul, ainda é obrigatório envio junto com o material? Depende, tá? Então, vai depender o modal também que você tá enviando e depende ali do destino, ele tá te obrigando, né? Você saindo do Brasil com o seu produto, você tá tendo que atender a legislação brasileira. Chegou lá, a gente entende que quem for pegar esse produto vai ter que atender a legislação local. Mas é bastante comum ali o cliente já tá exigindo de vocês esse material, tá? Para que ele consiga realizar o transporte dele. Então é algo que vai ter que ser conversado entre as partes. Gostaria de saber se, como a ficha de emergência não é mais obrigatória para o transporte no Brasil, caso ocorra um acidente dentro do território brasileiro, será exigida a ficha de emergência. Podemos apresentar a FE que usamos para envio para o Mercosul? Sim, a legislação brasileira, ela não está exigindo ali que precisa ter uma ficha de emergência, mas ainda ele fala, em determinado artigo, que você tem que prestar informações em caso de emergência. Né? Então, sim, a recomendação da Intertox é a utilização da ficha de emergência ainda, tá? Seguindo o formato da BNT 7503 ou outro formato, ou até mesmo o formato do Mercosul. Então, vocês podem ter um modelo padrão aí dentro da empresa de vocês, do Mercosul, para estar utilizando aqui internamente no Brasil. Seria possível apresentar um modelo de declaração do expedidor? Esse modelo ele vai estar dentro da legislação de cada país. No Brasil, a gente não tem mais a declaração do expedidor. E são modelos diferenciados, né? Foi o que eu falei. Então, você vai ter que acessar dentro ali do decreto, da resolução daquele país, para ver qual que é o modelo que ele está exigindo, tá? Quando se fala da isenção por quantidade de produto, refere-se à não obrigatoriedade de utilização das placas, kit de emergência e kit de EPIs. Então, quando a gente está falando em quantidade limitada, pode ser que uma das isenções sejam essas. Mas vai depender. Como eu falei, tem quantidade limitada por veículo, quantidade limitada por embalagem interna e quantidades excetuadas que são utilizadas, né? Dependendo da legislação e do modal de transporte. E aí, cada regime de isenção, ele vai te trazer se você pode isentar uma placa, um kit de emergência. Geralmente, se a gente for pensar aqui no Brasil, as placas, kit de emergência e kit de EPIs é isento no quantidade limitada por veículo, tá? Mas ele não é isento o kit de emergência no quantidade limitada por embalagem interna. Fichas de emergência FDS devem estar em qual idioma? Se a gente estiver pensando no Mercosul, né? Essa ficha de emergência tem que estar em todos os idiomas dos países de trânsito, né? Então, o único país que fala português desses é o Brasil. Então, saiu do Brasil, foi para a Argentina, português e espanhol. Se for Argentina, Uruguai, só espanhol. Tá. FDS, a FDS, ele é um documento ali voltado para o manuseio, né, do produto químico. Ela tem que ser elaborada conforme a legislação local, né? Então, não é um documento que vai no transporte, com exceção do Chile, que eu falei para vocês, que é diferenciado. Mas a FDS, ela tem que ser elaborada ali. Se esse documento ficar aqui no Brasil, conforme a legislação da ABNT, se for um documento da Argentina, conforme a legislação da Argentina, e assim por diante, tá? O importador é responsável pelo transporte de produtos químicos? É, tá, tô fazendo uma importação. Quem tá enviando é o responsável até então. A partir do recebimento, você tá com esse produto dentro da sua planta e você for realizar um transporte desse produto, então, sei lá, faço um fracionamento, vou realizar um transporte, ou senão eu vendo esse produto, né? Aí você tem a obrigação como expedidor, então você tem que estar atendendo aí, os regulamentos específicos, tá? Então, essa responsabilidade, ela é transferida. Quem é configurado como expedidor de produtos perigosos? Expedidor é configurado como aquele que entrega a carga ao transportador, tá? Ou seja, aquele que está embarcando os produtos dentro desse veículo. E é quem aparece ali
num documento de transporte, na nota fiscal, no manifesto de carga, tá? Existe alguma interface na elaboração e revisão entre resoluções da NTT, NBRs, NRs no que tange ao transporte de produtos perigosos? Sim, tem uma interface. É, a BNT ela tem um grupo de estudo, né? O Comitê Brasileiro ali de Transporte, Comitê 16, que trata justamente sobre a elaboração de normas, né, brasileiras aí que auxiliem a realização do transporte, mas ele não tem um caráter legal, a não ser as normas que são citadas dentro da resolução da NTT. Então, a NTT ela tem um poder maior do que as normas da BNT, digamos assim, tá? Mas sim, nesse grupo de estudo é conversado, é discutido situações, e muitas vezes essas situações elas são levadas para a NTT para que posteriormente a NTT faça alguma inclusão ou exclusão dentro da legislação, tá? Então elas se conversam. Em função da falta de padronização das versões do Orange Book utilizada pelos países, como atender à rotulagem dos produtos e unidades de transporte? O número da ONU da legislação mais atualizada costuma ser aceito por países com versões mais obsoletas do Orange Book? Normalmente sim, são aceitos, mas é interessante você utilizar um número ONU que esteja entre as duas regulamentações, tá? Então a gente tem vários números ONUs, então sempre é interessante utilizar um número ONU que talvez atenda ali os dois países, mas não é uma regra, né? É talvez uma recomendação, mas assim, você recebeu o produto com número ONU que ainda não tem na sua legislação, até tudo bem, né? O problema é quando você vai pegar esse produto e você vai expedir ele novamente. Aí você vai ter que adaptar esse número ONU ao número ONU local do seu país, né? Tem esse cenário também. E quanto à rotulagem, a minha recomendação é fazer uma padronização onde você já faz um rótulo com os idiomas ali, com as legislações daqueles países que você tem interesse, que seria o que poderia ser feito nos rótulos do produto químico em si, né? Da embalagem que contém um produto perigoso. Muitas vezes a gente tem vários idiomas ali, né? Então poderia fazer o mesmo ali no, na rotulagem da caixa de embarque, né? Colocar o nome apropriado em português, o em espanhol, né? Que tá indo para outro país, enfim, poderia ser feito dessa forma. Paraguai e Uruguai não possuem regulamentação consolidada sobre o tema? Possuem. A gente só não trouxe porque eles não são as principais potências, né? E não daria pra gente falar sobre todos. Eles também integraram dentro do regulamento deles o acordo do Mercosul, tá? Então eles seguem aí na íntegra o regulamento do Mercosul. Vou pegar mais uma que seja um pouco mais diferente pra gente estar finalizando. Já tivemos problemas com produtos enviados para o Chile. Não eram classificados, porém ele apresentava pHs diferentes, básico e ácido. E a carga ficou retida na região de fronteira. Se realmente estava regular, precisaria ser avaliado, né? O que estava presente ali na sua documentação. Muitas vezes a gente tem produtos com pHs extremos, né? Tanto ácido como básico, e eles não são corrosivos, né? Isso está previsto também dentro do regulamento do Orange Book, nos ensaios ali, enfim, tem algumas brechas que nem sempre quando o pH é extremo ele é corrosivo. Precisaria ver qual foi feita essa avaliação, se foi só a avaliação do pH, e aí viu, o pH é muito extremo, então ele deveria ser classificado. Aqui você teria que recorrer, mas aí é o caso que a carga ficou retida, né? O como trabalhar com isso aí em tempo real. Talvez algum laudo, né? Poderia ser até um parecer que vocês enviassem ali para o fiscal verificar, porque é aquilo, né? A gente tem uma fiscalização ativa, principalmente aqui no Brasil. Só que a gente sabe que nem todos têm uma competência para estar avaliando a fundo o transporte de carga perigosa,
né? Então não tem um conhecimento como deveria ter, né, em detalhamento. Então, muitas vezes existem sim autuações que podem ser recorridas, tá? Por isso que é importante vocês entenderem a legislação. A partir do momento que você recebe uma multa, você avaliar se realmente aquela multa fez sentido ou não. Em muitos casos ela não faz sentido, vocês recorrem e vocês acabam ganhando essa causa, tá? Bom, tem bastante pergunta aqui. Como a gente já excedeu o tempo, como eu falei, né, as outras perguntas que não foram respondidas, a gente vai estar enviando aí para vocês via e-mail, tá? A Intertox, ela fica com esse canal aberto, tá? Para que vocês entrem em contato conosco. E a gente fica à disposição aí e vemos vocês no próximo webinar. Obrigada, pessoal. Tenham um bom dia.